aí, gente, boa tarde. Mais uma aula aqui de arte para vocês. O tema hoje é super interessante. Inclusive, a gente já falou um pouco sobre o teatro pernambucano aqui nas nossas aulas. A gente já falou um pouco sobre alguns grupos que fazem parte da história do nosso teatro. Inclusive, lembrando das nossas aulas. Quem lembra aí do TAP, Teatro de Amadores de Pernambuco, foi lá no Google pesquisar? Eu lembro que eu pedi para colocarem lá no Google para ver se vocês tinham curiosidade em pesquisar. Então, hoje a gente vai falar sobre esse teatro pernambucano e esse processo cênico digital. Inclusive, a gente está nesse momento ainda, né? A gente está no espaço do EducaPE, inclusive parabéns para a gente, 2 aninhos aí, né, de vivência, 2 anos trazendo essas aulas de qualidade para vocês. E a gente não pode fugir dessa discussão sobre esse mundo digital que está dentro do nosso ambiente. Claro, a gente já voltou com algumas atividades presenciais, inclusive o teatro está voltando já, algumas casas de espetáculo já estão 100%, né, com a presença autorizada. Nas nossas escolas também, eu sei que na sua escola você já está tendo aula presencial, mas esse espaço do digital, desse mundo online, é uma coisa que não vai voltar mais. É um processo que é somente incluir no nosso dia a dia e a gente voltar com algumas atividades presenciais, mas incorporar todos esses elementos, essas riquezas que a gente conseguiu, por conta de uma pandemia, claro, óbvio, mas a gente conseguiu elaborar algumas práticas e práticas artísticas muito positivas. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas práticas artísticas, sobre esse teatro pernambucano e esse processo cênico digital. Tá? Então peço aí, a Aninha está me ajudando hoje a passar os slides, tá? Um abração para ela, para a Joyce também, que é nossa amiga aqui do Libras. Então vamos lá para a nossa aula número 10, né? Professora Lilian Pinto, que vocês já sabem quem é, sou euzinha, 9º ano no ensino fundamental. Vamos lá para o primeiro slide. Vamos entender que teatro pernambucano e esse processo cênico digital. Então, a cultura e a arte são, na sua essência, atividades da presença, do encontro e da coletividade. São conceitos que a gente já sabe, são conceitos que você já entende, né? Que a essência da cultura e da arte são esses elementos que eu falei aí: a presença, o encontro, a coletividade. Então, dentro desse contexto de pandemia, que é o que a gente está vivenciando, né, com alguns espaços abertos já, os espaços culturais ficaram fechados por um tempo. Então, houve essa escassez de recursos e a impossibilidade da presença do público. Então, a tecnologia ela se apresentou e se apresenta como alternativa para fazer essas criações chegarem até o público. Então, quando a gente fala assim, um auxílio para os grupos, para os artistas, é porque você imagina que a gente vive, os artistas vivem do público, né? Ou do pagamento de ingresso, ou do pagamento de cachê. Então, se fecham os espaços, se fecha o teatro, se fecha a casa de show. Como é que esses artistas vão sobreviver? Né? A maioria deles tem essa renda, né? Como primeiro emprego, como primeira possibilidade enfim, de estar nesse movimento. Então, quando fecham esses espaços, como é que esses artistas deram conta desse recado? Então, passando aí para o segundo slide, a gente vai ver todas essas possibilidades que surgiram por conta da pandemia, por conta de todos esses elementos que a gente já está falando, como um auxílio emergencial para esses artistas que fazem parte, né, que são tão importantes, principalmente nesse momento de pandemia que a gente viveu há 1 ano e meio, há 2 anos, as lives todas que a gente precisou assistir, espetáculos de dança online, de teatro, para que a gente pudesse passar por essa pandemia de ficar dentro de casa. Você lembra? Ficar dentro de casa, só vendo as notícias na televisão. Você lembra o quanto foi aterrorizante? Então, aqueles artistas que conseguiram ainda fazer esse movimento artístico, foi realmente a nossa tábua de salvação para que a gente passasse por esse processo aí de pandemia de uma forma mais tranquila. E aí foi criada uma lei chamada Aldir Blanc, que é uma lei emergencial de apoio à cultura. Traz esse auxílio financeiro a esse setor cultural. A lei Aldir Blanc busca apoiar profissionais da cultura que sofrem com os impactos dessas medidas de distanciamento social. Então, existe essa lei surgiu, né, para que esses artistas pudessem ter esses processos artísticos e toda essa questão financeira não ficar parada, né, por conta desse distanciamento social. Então, foram liberados, a partir do slide que eu estou mostrando aqui para vocês,
foram liberados cerca de 3 bilhões de reais para estados e municípios, sendo destinado a essa manutenção dos espaços culturais. É uma renda emergencial para esses trabalhadores do setor e dos editais públicos. Então, é uma lei que surge nesse momento, é uma lei fundamental. Se você tiver curiosidade de descobrir quem foi Aldir Blanc, né, foi um compositor de músicas e ele era médico de formação, e aí ele desistiu da área de medicina. Não sei se você já ouviu falar, já escutou essa música, O Bêbado e o Equilibrista, cantada na voz de Elis Regina, né, a cantora fabulosa da nossa cultura popular, da nossa música popular brasileira. Então, ele, junto com outros autores, compôs essa música, e aí a lei tem o nome dele, leva o nome dele nessa questão dessa luta contra a ditadura militar, essa luta dele, de Aldir Blanc, dentro desse processo da cultura popular brasileira. Então, nada mais justo do que uma homenagem, dentro desse processo de pandemia, dessa pessoa, a lei ter o nome dessa grande pessoa, né, dessa grande sumidade. E aí, no próximo slide, a gente vai ver também alguns exemplos de como o nosso teatro aqui em Pernambuco teve esse cuidado e teve essa preocupação, claro, apoiados nessa lei que a gente falou anteriormente, a lei Aldir Blanc, perdão. Como esses grupos, essas companhias ou esses atores conseguiram aí entrar na sua casa, entrar na sua rede social e fazer cultura e fazer arte durante esse processo de pandemia. Então, a gente trouxe aqui para vocês, como exemplo, a peça chamada 72 Dias, do autor Paulo Pontes, diretor Pierre Santana. E o ator, o Paulo Pontes, ele passou o começo da quarentena de 2020 dentro de um teatro que também era sua casa. Então, ele filmou, ele gravou todos esses elementos, todo esse dia a dia, e compôs uma peça, compôs uma expressão cênica dentro de todo aquele elemento que ele vivia. E aí eu quero dar, no final da aula, vou dar um abraço bem grande nesse Pierre Santana, que é diretor, e a gente vai ver outros exemplos, que é meu amigo Gasso. Então, dentro desse processo aí, do artista, no processo de pandemia, o artista voltou a olhar para dentro de si, para dentro do seu dia a dia, para dentro do seu cotidiano, e criou arte a partir daí. E essa vertente, YouTube, Instagram, foram pontos de acesso entre o público e o artista. Então, a gente sabe que não é a mesma coisa, tanto que no início do slide fala que a cultura e a arte dependem dessa presença, mas dentro de um processo de pandemia, claro, nos primeiros meses foi a gente fazendo adaptação, todas as pessoas, né, ao lockdown, mas aos poucos a área da arte foi se achando dentro desse contexto. E aí o Paulo Pontes traz essa perspectiva de um espetáculo que durou todos esses dias aí, e foi uma concepção bem interessante do dia a dia dele dentro desse processo, enquanto ator, enquanto artista, nesse universo pandêmico. E aí no próximo slide também é uma outra peça do Paulo Pontes, Inflamável, o nome do espetáculo, também direção de Pierre Santana. E aí nessa imagem você vê claramente essa influência do digital. E aí você vê, também tem o elemento do cenário. E aí, gente, a gente está falando há algumas aulas já sobre a importância do cenário, sobre a importância do figurino, que essas coisas elas dizem algo sobre aquele espetáculo que está sendo colocado. Então, o Paulo Pontes, por exemplo, ele neutraliza essa parte atrás dele com uma cortina preta, põe um foco de luz, tem um figurino preto também, e está dialogando diretamente com o celular. Então, é um diálogo entre o ator, né, o artista, e o público que está aí do outro lado. Aqui, no caso, a gente está no estúdio, a gente sabe que vocês estão ou em casa na aula, mas dentro do universo do celular dá uma flexibilidade enorme. Então, o artista que dialoga direto com o celular, ele tem uma perspectiva de atingir um monte de pessoas. Então, ele está falando, essa imagem é muito interessante porque ele não está olhando direto para a câmera que está tirando a foto dele, ele está olhando para o celular. Então, ele está induzindo ali um diálogo entre ele e o espectador que está atrás da tela. Então, também é uma das possibilidades que a gente teve que incluir no nosso dia a dia. Tanto nós, professores, né, com as aulas online, com as salas de aula do Google, né, do Google Classroom, a gente teve que se adaptar a essa plateia virtual. Né? Então, Paulo Pontes ele traz nesses dois espetáculos esse momento de diálogo com esse público que está aí do outro lado dessa telinha que a gente conversa tanto aqui. Tá? E aí, no próximo slide, que a gente vai ver um espetáculo chamado Poema,
um autor, Djalma Freitas, e de novo Kierkegaard Santana na direção. Então, esses artistas pernambucanos, eles fizeram realmente esses elementos criarem forma dentro do dia a dia. Então, criar esses elementos. Esse artista é Djalma Freitas, ele é um artista que já está, inclusive, acho, fora de Recife, nessa perspectiva de trabalho com teatro, falando sobre Pernambuco, né, mostrando aí a riqueza da nossa cultura, mas trazendo principalmente os elementos contemporâneos do teatro. E aí chama a atenção mais uma vez a importância de cenário, figurino, os elementos que compõem aquela cena. Então, o diretor, que é Kierkegaard Santana, ele entra aí como essa possibilidade de o que é que o público está precisando ver dentro desse espetáculo. Então, o diretor ele vai pensar não só o texto, mas ele vai pensar também quais são esses elementos que vão dialogar com aquilo que está no texto, que está implícito no texto. Então, o diretor ele olha com o olhar do espectador. Então, ele vai dando aquela riqueza, né, de toda aquela imagem que vai ser aprendida pelo espectador, que no nosso caso a gente está falando desse processo cênico, digital, que está dentro desse enquadramento, ou de uma câmera de filmadora, quem tem a possibilidade de uma câmera profissional, ou no recurso do celular, que hoje em dia tem mega recursos, né? Do seu celular mesmo deve ter milhões de coisas, né? Produzir milhões de possibilidades. Então, o ator e o diretor cênico nesse mundo digital traz essas possibilidades, né? No próximo slide, a gente vai ver também alguns elementos. E aí eu trago para vocês um grupo que eu já falei em algumas aulas anteriores, que é o grupo Poste e o Festival de Luz Negra. Esse grupo Poste foi um dos expoentes do teatro pernambucano, que a gente já falou aqui, que eu já falei em aula, tá? E aí a gente fala que com esses recursos da Lei Aldir Blanc, eles fizeram a 4ª edição do Festival Luz Negra, que aconteceu todo online por conta dessa pandemia de Covid. E aí eu trago para vocês, gente, se é difícil manter um espetáculo, pensar uma cena, imagina um festival. Imagina conectar todas os artistas, conectar o público, administrar as salas, né, onde acontecem as reuniões. Inclusive, esse Festival Luz Negra teve também oficinas online. Então, foi um festival que desafiou muito o Grupo Poste. Eles têm um espaço no centro da cidade, um espaço físico, onde acontecem. Agora está voltando a acontecer as oficinas, voltando a acontecer as aulas, mas esse festival chamado Luz Negra é para dar destaque a essa produção do artista negro dentro daqui da contemporaneidade, né, do Recife. E dentro dessa pandemia foi todo online. Teve espetáculos de dança, teve debates, aulas. Então, o Grupo Poste também se reinventou, claro, com o apoio da lei do Aldir Blanc, que a gente iniciou a aula já falando. Né? Então, a gente já viu alguns grupos falando sobre essa possibilidade de fazer um festival dentro dessa pandemia do Covid. Foi um desafio grande, realmente. E aí, no próximo slide, a gente está falando sobre o espetáculo Umbutu, que é um espetáculo exibido online no Festival Luz Negra, que a gente estava falando, né, anteriormente. Esse espetáculo foi realizado em março de 2021. Então, vejam aí a imagem. E aí, professora, eles não estão no estúdio, eles estão ao ar livre, eles estão sem máscara. Seguindo esse protocolo de segurança, esses atores, né, esses bailarinos já foram testados, né, contra a Covid-19, foram todos testados, por isso que eles estão em ambiente aberto. Nesse período aí, em 2021, a máscara, vocês sabem que a máscara foi flexibilizada há pouco tempo, né, nos espaços abertos, mas esse festival aí, em março, ele ainda estava nesse processo de autorização de máscara, e esse grupo com certeza foi testado dentro dos protocolos, e está fazendo um espetáculo em ambiente aberto, gravado e veiculado dentro desse espetáculo Luz Negra. Então, a gente já vê essa evolução desse processo cênico digital, desses grupos que fazem desse processo artístico não só o registro da imagem, porque o registro da imagem, ele existe. Né? Já há algum tempo que se faz essa captação de foto, de vídeo, de postagem, mas o processo cênico digital ele é um outro elemento. É quando a câmera e o público, sendo online, fazem parte da concepção daquilo. Então, o diretor Kierkegaard Santana, que eu falei anteriormente, nos 3 últimos slides, ele pensou esse veículo online como parte da concepção do espetáculo. Então, não é só registro de imagem,
Não é só você dizer, ah, vamos lá gravar, vamos fazer uma peça, vamos tirar fotos da peça para divulgação, ou vamos fazer um teaser da peça para postar no YouTube. Não. O processo cênico digital prevê essa ferramenta aqui dentro da concepção do espetáculo em si. Então, o espetáculo Umbutu faz parte desse festival Luz Negra que o Grupo Post fez dentro daquelas possibilidades que a lei Aldir Blanc promoveu, né, para os artistas dentro desse processo de pandemia. E aí, no próximo slide, a gente vai ver o grupo Magilute. Eu estou falando sempre dos grupos que eu já falei lá atrás sobre a aula de teatro pernambucano. Você vê que a gente falou sobre a história do teatro pernambucano e falando desses grupos que persistem e que fizeram desse momento de pandemia um processo cênico dentro do digital, dentro desse mundo online. Então, o grupo Magilute, ele fez uma experiência virtual, que o título é Tudo que coube numa VHS. VHS é aquelas fitas, tá, gente? Antigas, a gente não tá bem habitualizado ainda nesses elementos, né? Eu não vou dizer quantos anos eu tenho, mas o VHS faz parte aí da minha história de vida. Então, tudo que coube numa VHS é justamente essa brincadeira, não brincadeira, mas uma crítica, né, dentro dessa perspectiva do mundo online. Conta uma narrativa através de fragmentos em várias plataformas. Então, eles usam YouTube, eles usam Instagram, eles usam várias plataformas para compor esse novo processo cênico digital. Então, se eu não me engano, lá na nossa aula sobre a história do teatro pernambucano, a gente falou que o grupo Magilute é um dos grupos de teatro pernambucano atual que trabalha muito essa experimentação cênica, né? É um grupo que privilegia a pesquisa. Então, dentro desse privilégio da pesquisa cênica, não podia ser diferente. Se a gente está fechado dentro de uma pandemia, se a gente não pode estar ao vivo, não pode estar presencialmente com o nosso público. Então, vamos pensar numa forma digital de colocar o público dentro dessa nossa criação, né? Dessa nossa perspectiva. Então, o Grupo Magilute, dentro da sua trajetória, é um grupo que tem esses experimentos como principal veículo, né? Como principal experimentação. Então, estar dentro desse ambiente digital favorece para que traga coisas novas para todo o público. E aí, essa experiência virtual foi dentro desses fragmentos, né, de possibilidades da nova tecnologia e desse novo momento de pandemia. E aí, a gente fecha esse slide com essa participação aí do Magilute, né, dentro dessa possibilidade dos processos cênicos digitais. Então, fechando aqui a nossa aula, quero agradecer a você, né, a presença. E aí, lembrar que dentro desse processo digital, a gente está falando de algo que está dentro do teatro, mas a gente está vivendo. Então, eu tenho, assim, fico bem à vontade de conversar com vocês sobre esse tema, porque é o que a gente está vivendo, né? É o que a gente vê diretamente na mídia, é o que a gente está vivendo nas nossas salas de aulas, a gente está voltando para as aulas presenciais, mas a EducaPE está aqui ainda mantendo esse espaço com aulas de qualidade para vocês, para que esse momento que a gente conquistou, a gente não perca. Então, são momentos super importantes para a gente viver nessa possibilidade do mundo digital. É uma coisa que a gente não vai mais voltar. Então, dentro dessa lei, Aldir Blanc, dentro desses grupos que participaram, que eu falei aqui, do Magilute, do grupo Post, dos trabalhos com o diretor Kerkel Santana, do ator Paulo Pontes, são só alguns exemplos, porque o teatro pernambucano ele é riquíssimo. E vários grupos conseguiram também fazer parte desse processo, mesmo sem ter o auxílio da lei. Claro que o auxílio da lei é super importante, né? Você trabalhar e ver a renda sendo movimentada, você conseguindo pagar suas contas honestamente, é perfeito. Mas existem grupos também que conseguiram produzir dentro da pandemia, mesmo sem o auxílio dessa lei. Tá? É o processo artístico tendo que ser colocado para fora. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa possibilidade do processo cênico digital, a lei vem como um suporte fundamental financeiro e também dessa perspectiva de incluir o processo cênico digital dentro da sua metodologia, né, dentro das suas práticas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente fechou aqui essa questão do teatro pernambucano, né, dentro desse processo. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, curte seu feriado, aproveita bem esses dias aí de folga. E na próxima quarta a gente se encontra novamente, tá bom? Um cheiro bem grande, fica com Deus e até a próxima aula.